Existem três palavras que neste momento estão muito presentes, eu tenho pensado muito sobre isso, que são liberdade, independência e autonomia. Essas três palavras, num contexto geral, né, elas são parecidas e podem até ser consideradas sinônimos, mas para mim tem algumas diferenças, né? Principalmente neste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Liberdade, para mim, é o ato que eu tenho de ser livre, de decidir, de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Liberdade é isso, né? É eu não ter... A limitação quem dá sou eu. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. E eu não estou usando aqui descrição de dicionário, tá bom? Aqui a gente está falando informalmente. Quando me vem a palavra liberdade eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? É isso. Quando eu penso em independência, é não ter dependência, não depender de outra pessoa, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja profissionalmente, não depender de situações, não depender. Então eu tenho uma independência. E a autonomia para mim tem muito a ver com autogovernança, autossoberania. Claro que num sentido geral a gente vai achar que é tudo muito parecido e até mas para mim a pandemia me mostrou que tem significados diferentes, né? A liberdade, na pandemia nós entendemos que a liberdade nossa, ela foi muito restrita. Não podíamos sair, não podíamos andar nas ruas, não podemos andar nas ruas sem máscara, né? Ficamos restritos de uma série de coisas, né? A nossa liberdade de ir e vir, que talvez seja, né, segundo a Constituição, uma das maiores liberdades que a gente tem, nós não pudemos mais ter. A liberdade de beijar, de abraçar, de encontrar pessoas, de tocar pessoas, né? Então, a liberdade, ela foi muito tolhida, né, por conta da pandemia. Independência, que era uma palavra muito forte, né? Eu não dependo de ninguém, eu via isso muito nas outras pessoas e até em mim, né? A questão da independência em todos os sentidos como mulher, né? Nesse caminho, nessa trajetória de uma mulher empoderada, enfim. Mas de repente a pandemia nos trouxe o conceito de que não somos independentes, ao contrário, temos relações e somos interdependentes, né? E que isso não é algo ruim, né? Estamos falando aí de interdependências porque nós não somos isolados. E de alguma forma o meu caminho se cruza, minha vida se cruza com muitas pessoas. E aí eu entendo isso como uma dependência positiva, uma interdependência de existência. Quantas pessoas se juntaram em ações comunitárias para fazerem máscaras e costurarem as máscaras e fazerem com que essas máscaras chegassem nos lugares mais distantes, para pessoas que não tinham a mínima condição. Então a gente percebeu, né, que esta interdependência pode ser algo extremamente saudável, extremamente bom. Agora, autonomia, o que eu enxergo e o que eu vivo, né, o que eu estou experienciando com a pandemia é que a autonomia ganhou um destaque. A autonomia, para mim, é uma espécie de autogovernança, uma autossoberania. É eu, através do meu conjunto de valores, através do meu conjunto de experiências, através da minha ética, né, e de como eu vejo o mundo, é eu tomando decisões sobre a minha vida. Então, na pandemia, todos nós fomos obrigados a adquirir um certo grau de autonomia para quem não tinha. E quem já tinha, a aumentar essa autonomia. Então, um pequeno exemplo, né? Autonomia é eu escolho aquilo que eu quero fazer dentro da minha casa. Home office, a autonomia de escolher os seus horários. A autonomia de ninguém te vigiando e você tendo que produzir.
As crianças, autonomia de assistir às aulas em casa, dentro dos seus quartos, sem ninguém vigiando. Não havia um professor, né? Porque o professor não teve tanto, né, tanto controle, os pais não estavam dentro do quarto, a autonomia desta criança e deste adolescente assistir a aula, né? Esta autonomia. A gente teve uma autonomia muito engraçada, né? Sexta-feira à noite, 1 milhão de lives acontecendo ao mesmo tempo, de todas as pessoas que a gente adora, cantores, atores, celebridades, filósofos, pensadores, e a gente tinha que escolher. A autonomia de escolher o que eu quero. Quero assistir uma live? Qual live eu quero assistir? Então eu acho que a pandemia foi um grande exercício de autonomia. O exercício de entender até onde vai a minha autonomia e aonde a minha autonomia esbarra na autonomia do outro. Está sendo um momento de muito amadurecimento, da gente tomar as melhores decisões na nossa vida, arcando com as consequências. Então, entre liberdade, independência e autonomia, acho que neste momento o mais importante é eu entender e viver da melhor forma a autonomia na minha vida.